Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à atualização mensal sobre os fundos de renda variável da Butiá Investimentos. Começando pelos fundos multimercado, no mês de maio, o Butiá Excellence FICFIN apresentou uma alta de 0,6% e o Butiá Excellence Previdência FICFIN registrou alta de 0,6% também, acumulando retorno positivo de 7,7% e 7,2% respectivamente nos últimos 12 meses. Em comparação, o CDI teve um rendimento mensal de 0,8% e acumula um ganho de 12% em 12 meses. Como principais contribuições positivas, tivemos as posições aplicadas em crédito privado no Brasil e como principal contribuição negativa, tivemos a posição aplicada em juros reais e em bolsa brasileira. Dados econômicos, principalmente ligados ao crescimento mais ameno nos Estados Unidos, levaram a curva de juros no país a recuar, gerando mais um rally das bolsas americanas, com o S&P 500 subindo quase 6% no mês. Uma economia desacelerando, com a inflação em trajetória de queda, afasta a possibilidade de novos aumentos do Fed Funds e aumenta a probabilidade de cortes no último trimestre do ano, gerando alívio para os ativos de risco globais. Ainda em relação ao país, começa a se tornar mais relevante acompanhar as eleições e seus potenciais desdobramentos em relação às políticas econômicas, principalmente no que tange ao expansionismo fiscal e às políticas tarifárias. O mercado brasileiro, novamente, se descolou do tom positivo no exterior. Nossa curva de juros, que já se encontrava em um patamar elevado, subiu ainda mais. E o Ibovespa apresentou uma queda de 3%, sendo uma das bolsas de pior performance nesse ano. O descolamento advém principalmente de temores relativos à política monetária brasileira após o último Copom, onde os diretores do Banco Central, indicados por este governo, votaram por um corte de 50 bips na Selic, enquanto os demais diretores votaram por um corte de 25 bips. Como a partir de 2025, o presidente e a composição do Banco Central será decidida majoritariamente pelos diretores indicados por este governo, o mercado passou a temer um Banco Central que mantenha a Selic abaixo do adequado, gerando pressões inflacionárias e a necessidade de alta da Selic a patamares ainda mais altos no futuro. A desconfiança tem se refletido em perda de ancoragem das expectativas de inflação para os próximos anos, quando medidas pelo relatório Focus. A combinação de uma política fiscal desacreditada com uma política monetária perdendo credibilidade coloca pressão em nossa curva de juros e nos ativos de risco brasileiros, além de gerar desvalorização do real, onde o dólar subiu mais de 1%, atingindo R$ 5,25. Continuamos com posições conservadoras e baixa exposição a risco. No exterior, vemos um cenário positivo, mas preços desinteressantes e estamos com uma pequena posição comprada em bolsa americana. No cenário local, vemos ativos com prêmios e preços muito interessantes, mas um cenário muito negativo. Temos uma pequena posição comprada em bolsa brasileira e comprada em dólar contra real. Também temos pequenas posições aplicadas em juros reais curtos e médios e compradas em inclinação. Mantemos ainda a posição comprada em ouro. Nos fundos de ações, o Butiá Fundamental FICFIA registrou uma queda de 6,7%, acumulando um retorno positivo de 12,3% em 12 meses. O Butiá Long Biased FICFIN teve uma queda de 5,4% no mês e nos últimos 12 meses rendeu 10,6%. Em comparação, o Ibovespa teve uma queda mensal de 1,7% e acumula ganho de 20,6% em 12 meses. A performance dos fundos no mês foi impulsionada principalmente pelas ações da Embraer, que após resultados em linha com as expectativas do mercado, apresentou a perspectiva de adicionar mais um cliente à sua carteira, destacando-se em um contexto operacional mais fraco de seus competidores. O grupo SBF também contribuiu significativamente para a rentabilidade, com resultados trimestrais fortes que endereçaram preocupações sobre capital de giro, alavancagem e crescimento. Em contrapartida, a PetroRio foi a principal detratora, devido ao ruído de interferências estatais no setor e à queda dos preços de sua principal commodity. A Localiza também impactou negativamente, com preocupações contínuas sobre a depreciação de carros e sobre os impactos das entradas de novos players chineses de veículos elétricos, fatores que, segundo o CEO, devem afetar a companhia a curto e médio prazo. Após uma temporada de resultados em linha com nossas expectativas, vemos um cenário econômico global desafiador e adotamos movimentos defensivos, mas ainda acreditamos que o mercado acionário brasileiro possui valuations atrativos e será beneficiado em um contexto de melhora macroeconômica. Essas foram as considerações para o mês de maio da Butiá Investimentos. Para mais materiais, acesse nosso site butiainvestimentos.com.br. Até lá!